Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos neste dia 26 de janeiro de 2015 aqui, direto da nossa residência para o mundo, para nós pregarmos, anunciarmos a palavra de Deus. Amém. Para nós, repito, é motivo de alegria nós estarmos aqui juntos nessa rede. Amém. Para nós falarmos de um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós queremos que Ele se faça presente. Amém. Ele está presente, porque a Bíblia diz que aonde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no nosso meio. E aqui existe mais de 86 milhões de pessoas que usam a rede, que usam essa tecnologia. Mais de 86 milhões só no Brasil. Então nós queremos dizer que existe um Deus, o Deus da Bíblia Sagrada. E nós invocamos o seu nome, invocamos o seu poder. Nós aqui estamos clamando por ele nesse mundo virtual, nesse mundo real. Amém. Dizendo para o mundo que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Amém. E ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou a lua, ele criou as estrelas. Ele me criou no ventre materno da minha mãe. E ele me sustenta, ele nos deu esse fôlego de vida. Amém. A gente respira pelo nariz, enche nosso pulmão de fôlego. E essa capacidade de reter esse pulmão vem de Deus, esse espírito de vida do Deus da Bíblia. Amém. Para este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós estamos aqui falando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nesse tempo real, computando nas nossas páginas a palavra de Deus. Amém. Lembrar dos seus maravilhas, dos seus maiores efeitos. Jesus disse: resisti ao diabo, e o diabo, ele fugirá de vós. Aí você me pergunta, aí eu me pergunto, quem é o diabo? Quem é o Satanás? O diabo, a Bíblia diz que ele é o inimigo de Deus. Ele é o adversário de Deus. Muitas pessoas não gostam de falar no diabo, mas ele está bem atuante em nossos dias. Ele está solto, ele não está preso ainda. O anjo, Deus não mandou um anjo ainda prendê-lo por 1000 anos. Ele ainda está solto. E é por isso que a gente vê essas obras que estão acontecendo no mundo, de pedofilia é obra do diabo. Assassinato é uma obra do diabo. Doenças são obras do diabo. Pecados, desobediência a Deus, apostasia. Filho matando pai, pai matando filho, etc. Esses assassinatos, essas coisas terríveis que a gente vê, são obras do diabo. Jesus disse para nós resistir o diabo e ele fugirá de nós. Nós devemos resisti-lo como? Através da fé em Jesus Cristo. Ele não se dá por perdido, não. Ele é atrevido. Veja que quando ele se apresentou a Deus lá no céu, e Deus perguntou de Jó, se ele tinha observado Jó, se ele tinha, etc. Tenho observado ele, mas tu tem abençoado a vida dele, tu tem abençoado as obras das mãos dele.
faz alguma coisa contrária, para ver se ele não vai blasfemar o teu nome. Então, o desejo do coração de Satanás é que a gente venha negar a Deus, blasfemar o nome de Deus. E Deus permitiu que Satanás fizesse o que fizesse com Jó, seu servo. Mas veja que até o diabo obedece a Deus. Deus mandou e disse para ele, poupa a vida dele. Colocou um câncer nos ossos. Aliás, uma doença maligna. A gente não sabe, mas a Bíblia diz que foi uma chaga incurável. Tudo para ver se Jó blasfemaria o nome de Deus, negaria o nome de Deus. Mas ele foi paciente. Ele suportou aquela tribulação. Claro que ele murmurou, ele escreveu muita coisa. Ele falou muita coisa. Está escrito, são 40 e poucos capítulos que falam do que ele falou. Mas a gente observa que depois Deus manifesta para ele. O diabo é derrotado. Assim também o diabo, ele tenta contra a gente. Ele tenta contra a gente. Não vamos imaginar que embora a gente esteja uma vez salvo, sempre salvo. Negativo. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por quê? Porque a Bíblia diz que muitos se desviam da palavra de Deus, não resiste às tentações, não resiste à provação, não resiste. Como prova? O que é prova? Jó conhecia Deus? Conhecia. Ele fazia sacrifícios para Deus. Ele fazia sacrifício de ano em ano, parece, a Bíblia conta que ele vinha. Ele era servo de Deus, ele servia a quem? O diabo? Não, ele servia a Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele sabia quem era o dono, quem que mandava, etc. Aí veio uma prova para ele, para ver se ele continuava ainda persistindo naquela sua fé, naquela sua convicção, naquela sua certeza. Porque a prova, ele recebeu todo o ensinamento dos seus antepassados. Alguém ensinou para ele tudinho. Passou todos os conhecimentos para ele. Foi um mestre, um professor. E aí o que acontece? Ele observou todo aquele conteúdo, todas aquelas informações sobre Deus, o Deus de Abraão. Mas o próprio Deus permite vir a prova. Para quê? Para que ver se ele realmente, se ele passar pelaquela aprovação, ele vai receber uma grande bênção, uma coroa de Deus, a coroa da vida. Porém, se ele não passar, ele vai receber a vergonha, ele vai receber não tem para onde correr. Não existe para onde correr. Nós temos que passar pela prova. Todos passaram pela prova. Moisés passou pela prova. Qual foi a prova de Moisés? Muitas. A primeira prova dele foi quando ele nasceu, já nasceu debaixo de tribulação. Pelo milagre de Deus. Quando o faraó manda todo mundo, as mães, as parteiras, não deixar os filhos, foi uma prova ali. Ele já nasceu debaixo do milagre de Deus. Nós já nascemos debaixo do milagre de Deus. Já nascemos debaixo da mão de Deus. Depois ele foge da ira de Faraó, que descobriu que ele matou um egípcio. E aí Faraó persegue ele, o grande, poderoso, imagina, ninguém escapa da mão do Faraó. Uma nação, ele foge da presença do Faraó. Para quê? Para não ser morto. Para não ser decapitado. Então, todos os servos de Deus passaram por prova. Abraão passou por uma grande prova. Várias foram as provas de Abraão. Quando Deus fala para ele, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi uma prova. Para onde eu vou? Não sei para onde.
Apareceu um Deus, uma voz, um anjo disse que eu tinha que sair daqui. Depois ele não tinha filho, Deus dá o filho para ele, Deus pede o filho dele para ele fazer aquele ritual. Ele faz. Então ele passou pela prova, passou e foi aprovado por Deus. Nós também hoje nós passamos por provas, né? O maligno, Satanás, ele coloca uma enfermidade na gente, querendo o quê? Que a gente morra, que a gente desfaleça, querendo que a gente viaje, ai meu Deus, Deus me abandonou, Deus está... Não, a gente tem que colocando até dúvida, será que Deus nunca abandona a terra? Quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem examina a Bíblia, a gente vê que por mais crítica que aconteceu na terra, a fase mais caótica, que foi a fase de Jezabel com o rei Acabe, onde a idolatria reinou ali em Israel durante 22 anos, aquela mulher maligna, perversa que matava os servos de Deus, era uma idolatria terrível, terrível. Todo mundo imaginava, pensava que Deus tinha abandonado. E Deus não abandonou a terra. Nunca Deus abandona. Vai chegar um dia em que quando ele tirar os seus servos daqui, ele vai entregar esse mundo para o diabo. Ele vai abandonar por um pouquinho, mas o Espírito de Deus ainda vai estar aqui, não atuando como atuava no tempo dos apóstolos, mas vai estar salvando. Agora pelo sofrimento de quê? Decapitação. Porque esse reino o reino, vamos comparar igual o nazismo, que aquele Hitler, vai surgir um novo Hitler aí, vai. A Bíblia diz que vai surgir uma besta e ela vai dominar o mundo todo. E ela não vai tolerar religião nenhuma. Não vai, como hoje a gente tolera uma religião laica, onde é ensinado que não tem um Deus, não tem isso, não tem aquilo, todo mundo segue, não existe um seno, não. Todo mundo é livre para servir, adorar o Deus que achar que etc, etc. Hoje é etc. Mas para nós os cristãos existe um Senhor que é Jesus Cristo, um Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer com essa história toda é que em meio às provações, em meio às aflições, sabe? O que está acontecendo comigo, por exemplo, uma perseguição terrível. O que está acontecendo comigo é o que está escrito lá no livro de Isaías. Deus permitiu vir essa prova para mim? Permitiu, com certeza. Por quê? Porque Ele quer que eu passe na prova. Eu absorvi todo o conteúdo, eu já aprendi, já fui evangelizada, eu já fui batizada, eu já passei por... Agora Deus permitiu, eu já sei quem é Deus, já sei quem é Deus. Agora Ele permite que venha a adversidade para mim. A adversidade. Para quê? Para que eu continue confiando nele, no meio da adversidade. Veja, Jó veio a adversidade, mas ele deu glória a Deus. Veio as lutas, mas eles davam glória a Deus. Assim nós também. Vem a luta, nós devemos dar glória a Deus. Vem as aflições, glória a Deus. No capítulo, lá em Isaías, no capítulo 8, é o que está acontecendo comigo. No capítulo 8, o reino, a ruína dos reinos de Israel e da Síria. Esse capítulo 8, que eu vou ler agora e deixar registrado nas minhas páginas, disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele um estilo de homem, apressando-se o despojo, apressou-se a pressa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote,
e a Zacarias, filho de Xeberequias. E ele foi ter com a profetisa. Existe a verdadeira profetisa? Existe. A gente observa que existe o falso e o verdadeiro. Amém. Falso e verdadeiro. Existe a verdadeira profetisa? Existe, porque a mulher de Isaías era uma verdadeira profetisa. Isaías foi um profeta segundo o coração de Deus. Amém. Segundo o coração de Deus, Isaías, ele teve uma visão, e foram 60 e poucos capítulos que ele deixou escrito para nós o mundo, onde ele fala que a palavra de Deus. Para o mundo, ele não fala só para Israel, ele não fala só para a Síria, para o Egito ou para o Brasil, ele fala para o mundo, ele recebe a mensagem vindo do coração de Deus e escreve no livro. E sua esposa era uma verdadeira profetisa. Também no tempo do rei Josias, lá em 1ª, 2ª, existia uma verdadeira profetisa. Não me falhe a memória, eu já esqueci o nome dela. Mas existia sim uma verdadeira profetisa ali. Louvado seja o nome do Senhor. Que naquele desespero ali do rei Josias, daqueles sacerdotes, daqueles homens de Deus que queriam se reconciliar a Deus, que queriam restituir os tabernáculos, que queriam obedecer a palavra de Deus. Eles amavam a Deus, eles sabiam dos escritos, dos rolos, dos papiros, de tudo que os profetas deixaram. Moisés, o grande profeta que escreveu, ele foi o líder que... E Arão e Miriam, Deus usou eles. Então, o rei Josias queria. E ali havia uma profetisa e Deus falou através dela. Então, Deus usa a mulher, usa sim nos dias dos reis de antigamente e usa hoje. É só a gente discernir se é de Deus ou não é. Quando Deus usa uma mulher, uma pessoa, uma mulher do sexo feminino, ele usa usando já o que ele já mandou seus profetas escrever. Amém. A obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, etc., estatutos de Deus, etc., etc. Então, outra profetisa, Débora, profetizou, foi uma grande guerreira, deixou um capítulo. Outra profetisa foi Ana. No livro de Atos, a Bíblia fala de várias profetisas, mas como também existe a falsa profetisa. Existe a falsa profetisa, que engana o povo de Deus. Que na verdade ela é uma idólatra. O que ela faz? Ela engana, ela seduz, é uma falsa profetisa, ela adora os demônios. O que ela faz? Ela é uma prostituta. Jezabel era uma falsa profetisa. Ela falava, Senhor, Senhor, ela dizia, esse aí desobedeceu às ordens de Deus, ele deve morrer, etc. Existe o falso profeta. Quando Deus diz, olha, cautelai-vos, porque virão até vós os falsos profetas. Jesus falou, olha, acautelai-vos, cuidai-vos, porque virão até vocês falsos profetas. Ele não vem até vocês como falso profeta, como um lobo, como um leão, como etc. Não, ele não vem como um falso profeta, ele vem como um cordeirinho, como uma pessoazinha, boazinha, justazinha, uma pessoa que louva a Deus, glorifica a Deus, etc. Ele vem como uma pessoa do bem, um cordeirozinho, mas lá no coração dele, ele é um falso. Só Deus é que conhece as obras dele, mais ninguém. E para quem ele quiser revelar, uma pessoa que ora, que jejua muito, ele revela dentro da igreja, quando a gente está reunido dentro de uma igreja, os pecados de todo mundo. Ele não faz isso porque ele respeita a privacidade das pessoas, ele não invade como o diabo invade, acusa, fulano fez isso, Beltrano fez isso. Ele não faz isso não, ele respeita. Deus é um grande respeitador. Mas o que eu quero dizer é que existe o falso e o verdadeiro.
quando Deus fala que vem até vós os falsos profetas, ele diz, vem até vocês também as falsas profetas, as falsas profetisas. E elas não vêm como uma monstra, uma pessoa do mal, uma pessoa terrorista. Não, porque claro, se ela viesse assim, todo mundo já ia correr dela. Não, ela vem como uma pessoa que prega o bem, que prega a santidade, que prega isso, que prega aquilo. Mas ela é o quê? Qual é a obra da falsa profeta e do falso? Está escrito lá no Apocalipse. Eles pegam a comida e consagram aos ídolos. A Bíblia fala de comida, que é que comida sufocada, carne sufocada, comida sacrificada. Essa é a obra do falso profeta. Eles pegam aqueles bichos, aqueles animais, etc. Eles sacrificam aos demônios e aí eles fazem um ritual que só eles mesmos sabem, ninguém sabe. E aí eles dão para comer o povo de Deus para quê? Para o povo pecar, para o povo se prostituir. Qual é o pecado que aconteceu lá de Israel quando Moisés estava com ele, o rebanho, receberam convite, etc. E Israel se prostituiu com as mulheres de Moabita, fornicaram, etc. E aí Deus tirou. Esse pecado é muito atual ainda hoje, o pecado da prostituição. Existe comida hoje sacrificada a ídolos? É o que mais tem. Por isso, quando a gente come, eu faço uma comida ali na minha cozinha, eu faço um frango, eu faço uma carne. Quando eu vou comer, eu não oro o crente, o cristão, ele não ora Jesus, abençoa essa comida, Jesus, eu te louvo. Ele está o quê? Ele está pedindo para Jesus, ele está santificando aquela coisa, porque ele sabe quem é o dono da terra. Quem é o dono da terra? É Jesus. Quem que manda a chuva para a terra? Jesus. Quem que dá força para o homem e para a mulher? Jesus. Tudo é Jesus. Então ele está ali orando, agradecendo a Jesus por aquela comida. E, consequentemente, aquela comida não vai fazer mal nenhum a ele. Mas quando isso não ocorre, ele come uma comida que foi sacrificada aos demônios, causa um grande dano à pessoa. Causa um grande dano às pessoas. Então tomei comigo fiéis, aí ele tomou os fiéis aqui com ele, fiéis testemunhas, aí ele dá o nome deles, e fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz um filho. O Senhor me disse, põe-lhe um nome, aí Deus deu o nome para o filho dele, de Maiá Salá Raiz Baz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo, porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que corre brandamente com Reze, e com o filho de Remalias se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas dos rios fortes, impetuosa, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão das suas asas será a largura da tua terra, ó Emanuel. Aqui acaba. No versículo 9, o profeta Isaías fala e diz, alvoroçai-vos, ó povos, sereis quebrantados. Dai ouvido todos que sois de longínquas terras, cingivos e serei feitos em pedaços, cingivos e serei feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim diz o Senhor,
me disse com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. O Senhor, aí ele fala, essa parte eu gosto demais, que ele diz: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e vos será santuário. Amém. Isso para quem? Para os santificados em Deus, para aqueles que temem o nome do Senhor dos exércitos. Por quê? Porque quando o profeta Isaías habitava ali naquele lugar, em Israel, aquele povo, filhos de Abraão, filhos de Sara, descendentes, eles apostataram, eles pecaram, eles cometeram um grande pecado diante do Deus de Israel. Eles adoraram ídolos mortos, eles serviram deuses estranhos e sacrificavam, eles faziam rituais, eles adoravam a Rainha dos Céus, eles fizeram coisas terríveis diante de Deus. Tudo que Deus disse para eles não fazer, eles fizeram. Eles foram além da desobediência. E o pior, que o profeta Isaías estava ali falando a palavra de Deus para eles, e o coração deles se endurecia. Eles temiam o quê? Eles temiam outros deuses. Eles temiam o quê? Eles tinham um assombro, não era o assombro do Senhor dos Exércitos. Eles não tinham temor do Senhor dos Exércitos. Eles temiam outros deuses. E nós somos admoestados por Deus. Nós somos aconselhados por Deus a temer quem? A ter assombro de quem? Do homem? Do Senhor dos Exércitos, do Deus de Abraão, e santificar. Santificar quer dizer o quê? Se separar do mundo, das coisas que o mundo oferece. É deixar de ter uma vida, de fazer tudo que dá na telha, de prostituição, de isso, a linguagem isso, a linguagem aquilo, etc. Santificar, Deus é santo. E nós também temos essa responsabilidade de sermos igual a Deus, sermos santos, saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, para quem assim se santifica, Ele será o vosso, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Quando isso acontecer com a gente, então Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço, de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Por quê? Porque eles não se santificavam ao Senhor dos Exércitos. Eles eram idólatras, eles eram fornicadores, eles eram prostitutos, mentirosos, eles eram assassinos. Só nós lemos a história dele no livro de Jeremias. Isaías pregava para um povo que deixou Deus, apostatou, matavam as pessoas. E o pior, era um incrédulo, não acreditava que Isaías era o profeta que estava vindo da paz. A pior coisa é falar para pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam, não dá glória em Deus, não acreditam em Deus, não acreditam na palavra de Deus. Deus está falando, está achando que é mentira. Ele está tão desacreditado da vida que ele acha que está tão desacreditado que ele acha que aquela pessoa tá mentindo. E aquela pessoa não está mentindo, ela está falando a palavra de Deus. Amém. Então ele vos será santuário. Para quem? Só para os santificados.
No meio de que, eu vou me santificar no meio de uma paz, eu vou me santificar no meio de uma tranquilidade, eu vou me santificar no meio de um sossego abençoado, eu vou me santificar no meio de uma harmonia. Negativo. Nós vamos se santificar no meio da contrariedade, nós vamos se santificar no meio da tentação, nós vamos se santificar no meio da tribulação, no meio da apostasia, da prostituição, no meio de tanto pecado, no meio de tanto pecado, de tanta iniquidade, de tanta tentação, no meio dos dias de Noé. Quando eu digo que nós estamos vivendo os dias de Noé, eu não estou exagerando. O mundo se corrompeu diante de Deus. O que está faltando agora só é Jesus abrir esses céus e descer da glória para arrebatar os seus. Por quê? Porque o mundo já está no maligno e a gente está vendo tanta coisa acontecendo nessa terra. Homens matando-se, se suicidando, etc, etc. E acontecendo tanta desgraça, tanta coisa ruim. E nós sendo perseguidos, o inimigo querendo matar a gente. Por quê? Porque a gente prega a palavra de Deus. Porque a gente está anunciando a palavra de Deus. Eles matam os profetas. Em Jerusalém existia um pecado muito grande. Por quê? Porque além de eles pecarem contra Deus, além de eles cometerem toda sorte de iniquidade, eles ainda matavam os profetas de Deus. Eles matavam os profetas de Deus, homens e mulheres que falavam em nome de Deus. Eles não acreditavam e matavam. Um dia desse eu estava falando, por que Faraó não aprendeu que as histórias de José? Por que Faraó que se levantou, aquele povo todo morreu, a geração de José, morreu todo mundo, nasceu uma nova geração, e o rei que se levantou depois de José, depois de Faraó, não conheceu as histórias de José, um homem grande, um homem que Deus usou, abençoou o Egito, abençoou o mundo. Porque não era porque não existia professor ali, não. Não era porque não existia ensinador ali, não. Era porque ele mandava matar as pessoas, ele perseguia as pessoas. Ele não queria aprender as coisas de Deus. Esse era o regime lá. Eles, além de não querer, eles mandavam matar os profetas de Deus. Deus vai chegar um tempo que Deus vai julgar isso aí. Todo o sangue derramado quando Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Jesus chorou. A galinha, ele comparou, eis que eu queria te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Jesus chorou. Mas tu não quiseste. Tu mata os profetas, tu persegue os que eu envio. Jesus chorou ali. Zacarias foi morto ali. E esse sangue, todo esse sangue aí, Deus vai cobrar do animal, Deus vai cobrar do homem, Deus vai cobrar da mulher, todo o sangue derramado nesta terra, principalmente o sangue de profeta, o sangue de servos de Deus. Amém. E muito dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. E esperará o Senhor que esconde o rosto da casa de Jacó, e ele os guardarei. A gente deve esperar quem? A Jesus Cristo. Ele só tem a promessa, ele vai voltar, ele está voltando, está chegando a hora. Quando virem rumores disso, rumores de guerra, rumores disso, rumores daquilo, se levantará nação contra nação e terá epidemias, vai ter isso, vai ter aquilo.
por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, terá escândalo, terá isso, o amor de muito, etc. Vai ser nesse cenário aí que Jesus voltará. O mundo totalmente terá tsunami, terá terremoto, etc. Muitos vão negar a fé, muitos vão blasfemar, muitos serão traídos. Aí quando disserem a paz e segurança, aí Jesus virá. Muitos serão mortos. É só ler a Bíblia, está escrito. Tudo está revelado para o mundo. A iniquidade aumentará e já está aumentando. O que é iniquidade? Iniquidade é contrária à equidade. O inimigo querendo que a gente abandone tudo, abandone a fé, abandone a salvação. Eu não quero cargo nenhum lá no céu. Eu quero a minha salvação. Eu não quero encargo, eu não quero ser superior, eu quero só a minha salvação. E isso o diabo quer tomar. Satanás quer tomar da gente. A graça de entrar no céu, que é uma graça de Deus. Até isso ele quer roubar da gente. Então a Bíblia diz: esperarei o Senhor que esconde o rosto da casa de Jacó. Ele foi para o céu, todo mundo só está esperando Jesus Cristo. Uns estão dizendo que ele está demorando, outros estão dizendo, ele nem vem mais. Não acredito que ele virá, mas ele vem. Ele vem numa hora que a gente não está esperando. Ele vem numa hora que a gente não está nem pensando. Ele vem numa hora que a gente não está imaginando, cogitando, mas ele vem. Porque está escrito que ele vem. Ele vem para quem? Para os santificados. Para aqueles que santificam. Para quê? Para galardoar, para recompensar aqueles que trabalham, que evangelizam, que são solidários, que fazem o bem, que andam na piedade, que se converteram a Deus, que têm temor a Deus, que respeitam as leis de Deus, que estão chorando na terra, que estão suplicando na terra, que estão rogando na terra, que estão clamando por Deus nessa terra. Para quê? Para serem salvos do quê? Do inferno, do lago de fogo do enxofre, a saber, a segunda morte. Preparado para quê? Para o diabo e seus anjos. Então não vai ser fácil você chegar lá no céu. Não vai ser nada é fácil nessa terra. Nós temos que combater o bom combate, guardar a nossa fé, a nossa esperança, até o fim da nossa existência. Amém? Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, com sinais e maravilhas, Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no meio de Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos, que cheiram e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogarão-se os mortos? Pecado muito grande é você consultar o espírito de uma pessoa que morreu, para ela adivinhar o que vai acontecer com você. Pecado muito grande. Isso aconteceu no tempo do rei Saul, quando o rei Saul, Deus abandonou ele, Deus desamparou ele devido ao pecado dele, a desobediência dele, e aconteceu com ele que ele ficou num desespero tão grande, ele via a tribulação, via os inimigos já guerreando contra ele e a vencer, que ele clamava, ele era um crente que ele clamava por Deus, ele era um crente que ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele foi batizado, ele foi ungido, mas ele pecou contra Deus e Deus não ouvia mais a oração dele. Samuel já tinha morrido e ele foi consultar uma médium, uma pitonisa, coisa que é abominável aos olhos de Deus. Ele foi consultar, por quê? Porque Deus já não ouvia mais ele. Então, quando eu vejo desespero, e hoje está acontecendo isso. Nós não devemos consultar espíritos de gente morta. Isso é um pecado muito grande. Nós devemos consultar a Deus. E consultar a Deus é consultar a palavra de Deus. Amém. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva.
e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Será que, tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Isso aqui é muito forte. Eles vão amaldiçoar, veja, a tribulação dele vai ser tão grande, tão grande, tão grande na terra, que eles vão olhar para o céu e vão amaldiçoar o rei deles, que é Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos em ânsias e arrastados para a escuridão. Isso é que acontece com pessoas que abandonam a Deus. Por isso nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Devemos se chegar a Deus e ele se chegará a nós. Amém. Porque quando uma pessoa abandona, não é Deus que abandona a pessoa, é a pessoa que abandona a Deus. Tem tribulação nessa terra? Tem. Mas com Deus no coração a gente vence. Agora imagine uma pessoa que tem tribulação sem Deus, sem a presença de Deus.